uma indústria, 24 operários fizeram 2/5 de um determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime de trabalho diminuído de 1 hora por dia, em quantos dias a obra estará terminada? Bom, quais são as variáveis que nós temos nesse problema? Nós temos a quantidade de operários. Então, vamos colocar uma coluna aqui para a quantidade de operários. É uma variável. O serviço que foi executado, a quantidade que foi, o trabalho efetuado, vou chamar de trabalho. A quantidade que foi trabalhada, o trabalho que eles fizeram. A quantidade de dias que eles trabalharam e a quantidade de horas por dia que foi trabalhadas. Horas por dia. Então, essas aqui são as variáveis, tá? São 4 variáveis. Como são 4 variáveis, como é mais de 2 variáveis, 3 ou mais variáveis, é uma regra de 3 composta e não uma regra de 3 simples. Eu vou colocar aqui 4 tabelas, vou colocar essas 4 variáveis em 4 colunas. Vamos colocar as colunas aqui para ficar mais fácil analisarmos. Bom, vamos primeiro lançar. Quantos operários fizeram o trabalho? 24 operários trabalharam, fizeram o quê? 2/5 do serviço. 2/5 do serviço foram feitos por 2/5, vou colocar um pouco mais à esquerda aqui. 2/5 do trabalho, do serviço, né, que foi executado. De determinado serviço. Em quantos dias? Em 10 dias. Trabalhando o quê? 7 horas por dia. Então, trabalhando 7 horas por dia, durante 10 dias, 24 operários realizaram 2/5 do trabalho. O que eu quero saber? Sabendo-se que foram dispensados 4 operários, então já não são mais 24 operários, 4 foram dispensados. Portanto, quantos operários vão continuar o trabalho? 20 operários. Por quê? Dos 24, 4 foram dispensados. Então, agora é só 20 operários que vão trabalhar. E o regime de trabalho foi diminuído de 1 hora por dia. Não eram 7 horas de trabalho por dia? Se diminuiu 1 hora de trabalho por dia, então vai trabalhar quantas horas por dia? 6 horas por dia, não mais 7. Em quantos dias a obra estará terminada? Então, quer saber o quê? Quantos dias eu levo para trabalhar? Bom, mas aí tem algumas pegadinhas nesse problema, né? Primeiro, veja o seguinte. Foram dispensados 4 operários. Então, eu tinha 24 operários, agora eu tenho 20. O regime de trabalho foi diminuído de 1 hora. Eu trabalhava 7 horas por dia, agora só trabalho 6 horas por dia. Quantos dias eu vou terminar a obra? E veja o seguinte, quanto da obra já foi feito? Com 24 operários trabalhando, eu executei o quê? 2/5 da obra. Portanto, falta quantos dias, quanto da obra falta, quanto do serviço falta para ser executado? Tá? Se eu já fiz 2/5, faltam então 3/5. 2/5 quer dizer o seguinte, gente. 2/5, imagina que o serviço é dividido em 5 partes. Das 5 partes eu já fiz 2. Faltam então fazer quantas partes das 5? 3 partes. Então, se eu já executei 2/5, aqui eu terei que fazer o quê? 3/5, porque eu desejo terminar a obra. Terminar é fazer as 5 partes. Então, a regra de 3 está aí montada. O que eu tenho que fazer então? Quantas variáveis são? 4 variáveis. Quantidade de operários, o trabalho a ser executado, quantidade de trabalho, quantidade de dias que eu vou trabalhar e as horas que eu vou trabalhar por dia. Vamos então fazer a nossa regra de 3. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos inicialmente, tá, pegar a coluna que tem onde eu quero descobrir, a incógnita. O que eu quero descobrir? Não é a quantidade de dias? Eu vou pegar essa coluna e vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma seta para cima. Olha lá, seta para cima.
e vou analisar essa variável em relação às demais variáveis. Então, vejamos. Quantidade de operários. Gente, se o trabalho que eu tenho que executar continua constante, a quantidade de horas por dia continua constante, se eu trabalho mais dias, eu preciso, para fazer a mesma obra, o mesmo serviço, de mais operários ou de menos operários? Veja bem, se a quantidade de dias que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar durante mais dias, eu posso usar uma quantidade de operários menor para produzir a mesma quantidade de serviço. Não é óbvio? Veja bem, se eu, ao invés de trabalhar durante 10 dias, se eu trabalhar durante 20 dias, eu preciso de ter mais operários trabalhando? Ou eu posso fazer o mesmo serviço com uma quantidade de operários menor? Uma quantidade de operários menor. Então quer dizer que a quantidade de operários é inversamente proporcional à quantidade de dias trabalhados. Por isso que eu botei aqui seta para cima, né? Então, como é inversamente proporcional, seta para baixo. Agora eu analisei dia versus operários. Agora eu vou analisar dias versus o trabalho. Se eu trabalho durante mais dias, eu vou conseguir fazer uma quantidade de trabalho maior ou uma quantidade de trabalho menor? Ora, quanto mais dias eu trabalho, quanto mais dias os operários trabalharem, maior a quantidade de serviço que eles conseguem fazer. Então, o trabalho realizado é maior. Então, ela é diretamente proporcional. Então, seta para cima. Por que diretamente proporcional? Se eu trabalho, mantendo as demais constantes, se eu trabalho mais dias, eu consigo produzir um volume de trabalho maior. Aumenta a quantidade de dias, aumenta a quantidade de trabalho produzido. Agora, falta analisar dia versus horas por dia. Mantendo as demais variáveis constantes, se eu trabalho durante mais dias, se os operários trabalham durante mais dias, eles precisam trabalhar mais horas por dia para produzir o mesmo trabalho? Ou se eu consigo trabalhar uma quantidade de horas menor? Veja bem, se ao invés de trabalhar durante 10 dias, se eu vou trabalhar durante 20 dias, eu preciso aumentar a quantidade de horas que vai trabalhar por dia para produzir o mesmo? Ou eu posso reduzir a quantidade de horas? Eu posso reduzir a quantidade de horas. Então, é uma variável inversamente proporcional. Então, a quantidade de horas que se trabalha por dia é inversamente proporcional à quantidade de dias que se trabalha. Por isso, eu botei seta para baixo. Agora, nós vamos dar sequência fazendo o seguinte. Nós vamos montar, então, a regra de 3 para poder resolver esse problema. Bom, qual que é a coluna onde eu quero descobrir? Eu quero descobrir aqui, ó. Eu quero descobrir dias, não é? A proporção aqui é o quê? 10 sobre x. Então, eu vou colocar aqui 10 sobre x. 10 sobre x. 10 sobre x. Do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, eu vou botar as outras colunas, as outras variáveis. Bom, a primeira variável que eu vou colocar, operários. Operários é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Olha aqui, ó. Dias está para cima e operários está para baixo. É inversamente proporcional. Então, ao invés de eu colocar 24 sobre 20, eu ponho ao contrário, 20 sobre 24. Vezes. Trabalho, o serviço realizado, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? As duas estão subindo. Então, é diretamente proporcional. Então, eu ponho 2/5 sobre 3/5. 2/5 dividido sobre 3/5. Multiplicado por horas por dia. Horas por dia é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Aqui está subindo e aqui está descendo. Então, inversamente proporcional. Ao invés de eu botar 7 sobre 6, eu ponho 6 sobre 7. Pronto. Fiz a proporção. Então, do lado de cá, do lado esquerdo, ficou 10 sobre x, que é o que eu quero descobrir. Do lado direito, ficaram as outras variáveis. Né? Onde era diretamente proporcional, o caso do trabalho, eu botei nessa ordem, 2/5 sobre 3/5. Da ordem como está aqui, ó, né? 10 sobre x, 2/5 sobre 3/5. Está aqui. E onde era inversamente proporcional? Eu inverti. Em vez de fazer 24 sobre 20, eu fiz 20 sobre 24. Olha aqui. Em vez de fazer 7 sobre 6, eu fiz 6 sobre 7. Olha aqui. Será que dá para fazer uma simplificação? Porque se eu simplificar, vai ficar mais fácil fazer essas contas aqui. Então vamos lá. Vamos tentar fazer uma simplificação.
2/5 dividido por 3/5. Gente, eu posso cortar esses 5 daqui com esses 5 daqui. Já simplificou. Outra coisa, se eu fiz isso aí, eu posso fazer uma outra simplificação aqui, ó. 20 e 24. 20 e 24, ambos são divisíveis por 4. Posso dividir ambos por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 24 dividido por 4 dá 6. Esse 6 aqui e aqui, ó. Posso cortar 6 daqui com 6 daqui. O que ficou? Tem mais alguma coisa que dá para fazer? Acredito que não. Então vejamos. Vamos escrever aqui embaixo. 10 sobre x igual 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 3 é 18. Aliás, 6 foi cortado. É 3 vezes 7, 21. Olha a proporção. 10 sobre x, igual a 10 sobre 21. Vamos então resolver essa proporção. Basta fazer a multiplicação. Esse vezes esse igual a esse vezes esse. Então, esse vezes esse. X vezes 10 é a mesma coisa que 10x. 10 vezes x. É multiplicar 10 vezes x, né? Isso é igual a quem? X vezes 10 é igual a 10 vezes x. Isso é igual a 10 vezes 21. 10 vezes 21 está aqui. Ora, quanto que é 10 vezes 21? Ficou 10x igual a 210. O que eu tenho que fazer agora? O 10 está multiplicando, vai passar para lá dividindo. A operação aqui, ó, não tá, é um ponto, né? A operação aqui é multiplicação. 10 vezes x. Se 10 vezes x, então eu posso passar o 10 para lá dividindo. Vai ficar o quê? X é igual a 210 dividido por 10. 210 dividido por 10. Gente, quanto que é 210 dividido por 10? X igual a 21. Então, chegamos à conclusão que, para executar 3/5 do trabalho, usando 20 operários, trabalhando 6 horas por dia, eu vou precisar de 21 dias. Essa é a nossa regra de 3 composta. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Marquem aqui se gostaram, se não gostaram, façam sugestões, comentários. É muito importante para mim saber o que você está achando dos nossos vídeos. Então, o nosso canal de comunicação é esse aqui, ó. Faça o seu comentário. Outra coisa, inscreva-se no nosso canal. Você se inscrevendo no nosso canal, você vai ser informado, vai estar ciente aí, tomar conhecimento dos novos vídeos que nós estamos postando. Então, inscreva-se no canal. Embaixo aqui você vai ver alguns links para vídeos anteriores, tá? Clique nesses links e assista novamente as nossas aulas. Nós temos muito conteúdo aqui para você. E toda semana tem conteúdo novo. Mantenha-se informado.